Boa noite, que a graça e a paz de Deus esteja com você, que a mão e a misericórdia do Senhor venha sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. Amém? Os teus sonhos só atrasam quando você fala dos planos de Deus para a tua vida para quem não devia. É forte. Quando contamos os nossos planos, os nossos sonhos, recai sobre a vida daquele que contou, inveja, olho grande, aonde vem atrasar aquilo que Deus queria te entregar de imediato. Assim foi na vida de José. José sonhava, Deus colocava sonhos no coração dele. E na primeira oportunidade, ele corria até os irmãos e contava. Tudo que Deus tinha para ele, todos os sonhos que Deus contava para ele que queria fazer na vida dele, ele falava para os irmãos. E os irmãos morriam de raiva, tinha inveja. Por isso que os irmãos, na primeira oportunidade, jogaram ele no fundo do buraco, no poço, porque não gostavam dele, tinham raiva dele. Toda vez que José se aproximava deles, eles rejeitavam José. E mesmo assim, José, com toda a inocência, se aproximava dos irmãos e contava que via que Deus tinha plano para ele, sonhos para ele, que sonhos de Deus iriam se cumprir na vida dele. E isso cada vez mais irritava os irmãos, que os rejeitava, que não queria ele por perto, que toda vez que a presença dele estava ali diante dos irmãos, os irmãos viravam a cara para ele. Por isso que os irmãos tiveram a coragem de jogar ele dentro do poço. Alguns irmãos queriam até mesmo matá-lo, ele ali onde ele estava. Mas pegaram e preferiram ver ele como escravo. Aonde ele foi para o Egito, ele foi preso, ele foi humilhado, porque não conseguiu guardar dentro de si aquilo que Deus tinha para ele. Não que os sonhos não seriam realizados, mas a tempestade, a tribulação viria sobre ele. Aquilo que ele estava contando para os irmãos iria atrasar, porque ele não conseguiu ficar de boca fechada. Toda vez que Deus colocava um sonho, um plano na vida dele, ele contava para os irmãos e contava para todo mundo que ali estava. E os irmãos ficavam com olho grande, inveja, com raiva, sorriam dele, falando que aquilo nunca ia acontecer, nunca ia se realizar. Que os irmãos, ele contava para os irmãos que os irmãos iriam se prostrar diante dele. E os irmãos riam, debochavam da cara dele. Mas aconteceu. Mas depois de muito tempo, e depois de muito sofrimento, de muita luta, de muita dor, de muita tribulação, depois de ser jogado no buraco, depois de ser vendido como escravo, depois de ir parar numa prisão, mas Deus tinha os planos para ele e iria realizar. E aquilo que ele contou para os irmãos se cumpriu. Os irmãos se inclinou diante dele e nem mesmo o reconheceu, porque Deus o exaltou. Deus fez milagre na vida dele. Deus honrou ele, porque o coração dele era puro, era verdadeiro, e tudo que ele fazia era para Deus. Ele cantava para Deus. E Deus tinha dons na vida dele. Mas ele sempre falava dos planos de Deus para os outros. Você tem que aprender que quando você fala dos seus planos, dos teus sonhos para as outras pessoas, há retenção, há travamento. As pessoas que estão à tua volta ouvindo o que você está dizendo, muitas delas não vão acreditar do que Deus vai fazer na tua vida. Elas não acreditam que Deus vai realizar um sonho, concretizar um milagre, te dar cura, que Deus vai te levar para um lugar e vai te honrar, vai te exaltar, vai realizar aquilo que você está sonhando. Muitas vão sorrir de você, vai te debochar. Mas quando Deus te honrar, Deus fazer aquilo na tua vida que Ele tem prometido, elas não vão te reconhecer, porque você vai ser diferente. Porque quem busca a Deus é diferente. Quem ama a Deus é diferente. Quem anda com Deus é diferente. Quem escuta a palavra de Deus é diferente. Quando você aceita Deus na tua vida, você começa a pensar diferente, a se vestir diferente, a agir diferente.
E quando Deus foi sobre a vida de José e o honrou, ele estava completamente diferente, que os próprios irmãos não reconheceu. E assim vai ser na tua vida. As pessoas que estão à tua volta te duvidando de você, debochando dos teus sonhos, dos planos de Deus para a tua vida, eles não vão reconhecer quando Deus te exaltar, te honrar e nas tuas mãos Ele entregar a tua vitória. É assim. Deus vem no de repente e faz aquele que é improvável, aquele que foi debochado, humilhado, ser exaltado. Mas você tem que aprender a ficar de boca fechada e não contar aquilo que Deus tem reservado para você, para outras pessoas. Até porque aquilo que Deus tem para te entregar, aquilo que Deus tem para fazer para você, é somente para você, é somente seu. Então você não precisa sair contando para ninguém os projetos de Deus para a tua vida. Se Deus está falando que vai abrir as portas da tua vida financeira, que você vai ser bem-sucedido, que você vai ter o seu negócio próprio, que as suas contas, as suas dívidas vão ser pagas, assim vai ser feito. Mas não precisa sair contando para quem está ao seu redor. Até porque quando você conta e a palavra sai da tua boca, o inimigo escuta. E ele começa a trabalhar contra aquilo que Deus tem para você. Não que ele vai impedir da bênção chegar na tua casa, na tua vida, mas ele vai fazer de tudo para atrasar. Tem muitas pessoas que contam aquilo que Deus tem na vida dela para outras pessoas, que a bênção começa a atrasar, as coisas começam a amarrar, as coisas começam a dar errado, as coisas começam a andar para trás, mesmo que a bênção lá na frente vai ser entregue, mesmo que lá na frente o milagre de Deus vai ser entregue nas mãos dele. Demora tanto, é tanta tribulação, a tempestade vem tão forte que chega no meio do caminho ela desiste. Chega no meio do caminho, ela começa a retroceder, porque ela para de acreditar. José, por mais que ele tenha chegado no fundo do poço, tenha chegado preso, ele não desistiu, porque ele sabia do poder de Deus, da grandeza de Deus sobre a vida dele. Ele sabia que em qualquer momento Deus ia honrá-lo. Mas tem muitas pessoas que são fracas, por mais que tenham sonhos, tem algo maravilhoso para chegar na vida dela, direcionada por Deus, e ela começa a contar as coisas, começam a dar errado, a atrasar, ela fala, aquilo não vai se cumprir na minha vida. Eu acho que eu estava sonhando, eu acho que essas pessoas que estão falando que não vai dar certo, elas têm razão. E quando chega no meio do caminho, aonde a tribulação é mais forte, a tempestade fica mais intensa, ela desiste. Elas lavam as mãos e jogam tudo para lá. Porque ela não acredita mais. Tá vendo tanto que é forte? Quando você fala dos projetos de Deus da tua vida, dos teus sonhos para alguém, você tem que reconhecer e conversar só apenas com Deus. Falar, Senhor, o Senhor tem isso para minha vida, que se cumpra. Que o Senhor me molde para que eu seja digno de receber das tuas mãos aquilo que o Senhor quer me entregar, aquilo que o Senhor quer fazer por mim. E Deus vai te honrar. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Mas para isso você tem que ficar de boca fechada. Tem muitas pessoas que deixam de viver algo maravilhoso na vida delas porque elas contaram os seus sonhos para alguém. Chegou no meio do caminho, ela desistiu. Aquelas que ainda conseguem continuar acreditando recebem, mas depois de tropeçar em muita pedra, pisar em muito espinho, ser jogada em muitos buracos, em muitas cisternas, depois de ser aprisionadas, depois de ser humilhadas, chicoteadas, perseguidas, desonradas, aí sim elas vão colher lá na frente bênção, vitória e milagre. Mas tem muitas que desistem no meio do caminho. Depois de tanto sofrimento, tanta luta, elas nem mesmo conseguem ver o agir de Deus sobre a vida delas. Então você tem o poder sobre a tua boca, de saber para quem você vai dizer algo que Deus tem para a tua vida. Vigie, preste bem atenção, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, para que você venha entender que as coisas de Deus são invejadas para quem está de fora, para quem não tem mais plano, para quem não tem mais sonho. Aquelas pessoas que te invejam, que diz que você não vai chegar em lugar nenhum, é porque elas já não têm mais sonho, é porque elas já não têm mais plano,
É porque ela sabe que Deus não tem nada reservado de diferente para a vida dela, como tem para você. Por isso que ela quer desanimar você. Por isso que ela quer te desonrar, para que você venha desistir e venha ficar igual ela. Mas você tem que entender que você é diferente. Por isso que Deus te escolheu. Por isso que Deus tem sonhos para você. Então, feche a boca. Feche a boca. Espere em Deus. E os sonhos de Deus serão realizados na tua vida. Porque até os teus sonhos foi Deus que colocou no teu coração. Você tem que entender isso. Amém? Feche a boca. Se apresente perante Deus de todo o coração. E Ele vai realizar os teus sonhos. Amém? José teve os seus sonhos realizados. Tudo que Deus prometeu, Deus realizou. Mas a luta que ele passou foi grande. A tempestade foi grande. Até a família o perseguiu. Todos que estavam à volta dele queriam ver ele morto. Venderam como escravo. Foi parar na casa de Potifar. Foi julgado como tivesse violentado a esposa de Potifar. Com mentiras. Foi jogado na prisão. Ficou lá. Trabalhou como escravo. Para só depois Deus honrá-lo. Porque ele já não estava mais contando os planos dele para ninguém. Porque ele aprendeu a ficar calado. Aprenda a ficar calado antes que a tempestade chegue na tua vida. Aprenda a ficar calado antes que alguém te jogue no poço. Aprenda a ficar calado antes que alguém te julgue de algo que você não fez. Aprenda a ficar calado antes que te mandem para a prisão. Aprenda a ficar calado antes que você seja escravo do inimigo. Aprenda a ficar calado antes que você venha a ser julgado. Aprenda a ficar calado antes que você venha desistir do tamanho que seja a tempestade na tua vida. E você verá o agir de Deus sobre você. Amém? Essa é a palavra dessa noite para a tua vida. Não conte os teus planos e os teus sonhos para ninguém, a não ser com Deus. Amém? Glória a Deus, eu quero orar pela tua vida neste momento. Amém? Deus quer agir sobre a tua vida. Mas antes da oração, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Amém? Tem um nominho aqui embaixo, inscrever-se. Você clica, aperte no sininho e na palavra todas. Pronto, a partir deste momento, você está fazendo uma aliança no nome de Deus. Amém? E você não está mais sozinho e nem sozinha. Deus estará com você o tempo todo e a todo momento. Amém? E o que você falar comigo fica entre você, eu e Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Feche os teus olhos, abra o teu coração, porque Deus quer falar com você. Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido, neste momento, Senhor, entramos na Tua presença de todo o coração. Eu sei que o Senhor tem planos, sonhos para ser realizado na vida de cada um que aqui está, Senhor. Mas, meu Pai, faça com que o Teu Filho venha ficar calado. Que ele não conte, meu Pai, as coisas maravilhosas que o Senhor tem para fazer, que o Senhor tem para entregar nas mãos dele para outras pessoas, meu Pai. Para que a inveja, meu Pai, não venha recair sobre a vida dele. Para que a vida dele não venha ser amarrada, não venha ser travada. Para que as bênçãos, os milagres que ele tem esperado, meu Pai, não venha ser retido no mundo espiritual pelo inimigo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toda vez que ele abre a boca e conta daquilo que o Senhor quer fazer na vida dele, meu Pai, o inimigo escuta e o inimigo trabalha, meu Pai. O inimigo arma situações, armadilhas, para que aquilo não venha a ser realizado. O inimigo tenta atrasar de toda forma, de toda maneira, Senhor, trazendo tempestade, tribulação, situações difíceis, levantando pessoas pelo caminho, para que ele não venha viver, meu Pai, as coisas maravilhosas que o Senhor quer fazer na vida dele. José foi jogado no fundo do poço, meu Pai. Foi parar na prisão, foi trabalhar como escravo, Senhor. Humilhado, perseguido até mesmo pelos irmãos. Porque contou, meu Pai, aquilo que ele tinha, meu Pai, para ser vivido em Teu nome para outras pessoas. Não deixe com que os Teus filhos, meu Pai, venham abrir a boca para ser a trava contra eles mesmos. Tudo aquilo que venha sair da boca dele, meu Pai, venha ser coisas maravilhosas, mas que ele não venha contar os Teus planos, os Teus sonhos e aquilo, meu Pai, que o Senhor projetou para a vida dele. Até porque aquilo que o Senhor tem para a Tua filha e para o Teu filho é somente para ele, é somente para ela,
é só para ela viver, para ela ser feliz, para ela se alegrar com a tua bênção, com o teu milagre. Que, meu Pai, que os impedimentos venham cair por terra. Que as pessoas que estão a derredor, meu Pai, invejando, falando que ela não vai conseguir, que venham ser levadas, meu Pai, para longe. Que elas, meu Pai, saiam do caminho, que elas não sejam pedra de tropeço, que elas não venham ser espinho, que elas não venham ser portas de bronze, que elas não venham ser travas, que elas não venham ser amarras. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu profetizo que tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para a vida dela, ela vai viver, meu Pai, o teu agir. Ela vai viver, meu Pai, um mover sobrenatural sobre a vida sentimental, sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual, sobre a saúde, sobre a família. Ela, meu Pai, tem sonhado em ser alegre, ser feliz, em viver, meu Pai, o teu agir. Mas tem demorado, mas ela sabe que é no teu momento, que ela sabe que, meu Pai, é no teu agir. Ela sabe, meu Pai, que quando o Senhor entregar, meu Pai, tudo vai ser diferente. Mas que o inimigo tem trabalhado, Senhor. O inimigo tem se esforçado para travar, para impedir que o milagre chegue na casa dela, na vida dela. Então, meu Pai, fecha a boca dos teus ungidos, dos teus filhos, que eles não venham contar, meu Pai, os planos nem os projetos. Que ela, meu Pai, venha receber sem atraso, no teu momento, tudo aquilo que vai ser, meu Pai, diferente na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Basta ficar calado. Basta não contar os teus sonhos e os teus planos para ninguém, que você verá o agir de Deus sobre a tua vida. Amém? A tempestade pode até vir, o teu barco pode até balançar, mas ele não vai afundar, porque Deus estará junto com você para te levar até a tua vitória. Amém? Deus tem muita coisa para realizar ainda na tua vida. Deus tem muitos sonhos para serem concretizados em você. Então não se desespere. Tranquilize o teu coração e coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, amém? E também a compartilhar este vídeo. Você que chegou até aqui, que Deus te abençoe, que Deus te honre a tua casa, a tua família, que Ele venha abrir as portas que você tanto tem pedido e tanto tem precisado, amém? Mas compartilhe, quanto mais você compartilha, mais essa palavra resgata vidas para Jesus, amém? É aquilo que nós queremos, resgatar vidas para Deus, para que o inimigo venha ver que contra Deus ele não pode nada. Glória a Deus, vou me despedir de você, mas amanhã, às 7 horas da noite, estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero por você. Não se esqueça. Fique com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.